Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao projeto do Bíblia em Áudio aqui para o nosso conhecimento, para a gente estar acrescentando na nossa vida espiritual, mediante ao fortalecimento da nossa fé e do nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para te auxiliar nesse processo de conhecimento da Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos aqui abrir nossa Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 18, que fala assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-o na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entenderão o reino do céu. As pessoas mais importantes no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que esta criança que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com as pessoas que me abandonem. Essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que as duas mãos e os dois pés ser jogados no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que o outro peque, arranque e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que querer ter dois olhos e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhuma desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perder? Será que ele não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito contente por causa dessas ovelhas do que pelas 99 que se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se esta pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você uma das duas pessoas para fazer com que mande as escrituras sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas palavras, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de imposto. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. E o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu ali estarei com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, que fossem vendidos também, e tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor.
O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de castigá-lo, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Somente até aqui. Então, aqui no capítulo 18, a gente tem vários ensinamentos. A própria Bíblia que está afirmando que nós, filhos de Deus, temos por obrigação a perdoar quem nos feriu. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Então, se Ele nos perdoou, nós temos o perdão de Deus, mediante as atrocidades e os erros que nós cometemos, aos pecados que nós cometemos. Quem somos nós para não estendermos as mãos para aquele que nos fere, para aquele que nos machuca? Entende? Então, precisamos perdoar. E quem vai acertar as contas com aquele que te machucou é o Senhor. E você estará liberto, livre da situação que você se encontrou ali. Então tem vários ensinamentos aqui que a gente precisa ler e reler para absorver e colocarmos em prática o que estamos lendo na palavra. Entende? Então seja você a pessoa que vai ler e reler ou ouvir esse áudio aqui, ok? Para você ouvir quantas vezes for necessária, para você anotar num papel o que Deus destaca mais para ti e começa a colocar em prática na sua vida o que foi destacado para você, como se fosse um devocional que você estivesse fazendo. Entende? Para poder Deus transformar você de dentro para fora nessa área que é um déficit teu. Nessa área que de algum modo ela te mina, ela te joga para baixo. Então Deus está querendo, quando Deus falar conosco através da palavra, é justamente aquela falta que nós temos que precisamos aprender a ter e a vir sermos parecidos com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então o nosso processo nada mais é que ficarmos parecidos com Deus, com Jesus, para podermos alcançar os seus planos e vivermos a eternidade com Ele. Então cabe a você se posicionar, procurar ter relacionamento e intimidade com Deus e permitir ser tratado pelas mãos dele. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá através da Tua Palavra, que a gente possa vir a crescer e a desenvolver como ser humano, Pai. Pai, nos mostra o caminho que devemos andar, o que devemos ser, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, para estarmos de acordo com a Tua vontade, Senhor, andando conforme a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Coloque em nós, Pai, corações mais disciplinados, em querer Te buscar e estar na Sua presença. Corações mais devotos, corações mais amáveis, que a gente possa desenvolver mais amor por Ti, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar na Sua intimidade, gerando contigo um relacionamento de intimidade e aprofundamento, Senhor, a qual possamos vir a crescer, desenvolver mediante a Tua presença. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.